bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, pela tua graça, misericórdia derramada sobre nós, Pai, toda manhã, Deus. Continue falando em nossos corações, Deus, que nós possamos, Pai, não somente ouvir, mas introduzir e colocar em prática a tua palavra, Deus, todos os dias de nossas vidas, para que alcancemos a promessa do Senhor para nós, Deus. Continua nos protegendo, provendo e guiando, Deus, em teus caminhos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Vamos direto à palavra de hoje, que está no livro de Gênesis, capítulo 12, verso 1. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aleluias, glórias a Deus. Que versículo abençoado, palavra abençoada. Deus falou comigo grandemente e eu já começo dizendo aos irmãos uma frase, né, para você já pegar de uma vez toda a reflexão que eu vou trazer aqui. Toda a promessa de Deus envolve postura. Toda promessa de Deus envolve postura. Irmãos, aqui nesse versículo que eu li, Abraão é chamado por Deus. Ele escuta a promessa e não somente escuta, porém ele recebe. E ele tem a certeza de que aquela promessa é dele. E ele toma uma atitude diante do conforto, saindo de sua casa, dos seus parentes, da casa de seu pai, para ir para uma terra desconhecida para ele. Uma terra na qual ele não sabia nem onde era, nem o que o aguardava lá. Porque aqui no trecho deste versículo diz exatamente, Deus diz a ele: vá para a terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, eu ainda vou lhe mostrar, eu não te mostrei. A promessa é essa, mas o que vem lá, aí é outra coisa. E Abraão, além de ter essa postura, essa atitude, ele teve o quê? Fé. Fé, e acreditou e teve confiança no que Deus disse a ele. E assim ele o fez. E nós já sabemos da história linda, né? E a promessa, depois de muito tempo na vida de Abraão, aconteceu. E a pergunta, irmãos, que eu quero deixar para os irmãos hoje é: em meio a este processo todo, em meio ao que você escuta de profetas, da boca de profetas, mas vindo do alto, o que você escuta através da Bíblia, da palavra, ou diretamente no íntimo com o Senhor, se realmente você tem esses atributos de fé, obediência, de atitude, de postura diante da promessa. E inicia-se um processo, muitas das vezes não sabendo quais circunstâncias virão para nós. Nós sabemos que a promessa existe, mas não sabemos o que vem pelo processo. E agora, irmãos, eu gostaria de deixar outra pergunta a vocês. Quem nós somos em meio ao processo, em meio à batalha, em meio às circunstâncias que nós não estamos vendo? Quem nós somos em meio à guerra? Nós simplesmente atrasamos a nossa promessa, tendo medo, tendo receio, não crendo, porque as coisas negativas começam a vir, o inimigo gosta disso. Ele começa a alimentar através do teu conhecimento coisas negativas para você se diminuir, para você pensar que não é capaz.
e não ir batalhar. Então a pergunta é: quem é você na batalha? Em 2 Samuel, capítulo 11, conta a história de Davi. Então eu tiro uma conclusão através do Espírito Santo. 2 exemplos. Davi antes do processo, antes da promessa, perdão, e Davi depois da promessa. Davi antes da promessa estava sempre disponível. Ele, no pouco que ganhou, cuidar das poucas ovelhas de seu pai, ele dava o seu máximo. Ele estava sempre disposto a guerrear, sempre disponível para Deus, sempre disponível a fazer. E quando mais se precisou dele, Deus disse a promessa que ele tinha, ele também, como Abraão, creu, teve fé, postura diante da promessa e agiu, indo ao encontro da guerra, encontrando lá um gigante chamado Golias, na qual nós já sabemos a história em que ele mata ele, um homem, um menino franzino, pequeno, de menor estatura, derrotando um gigante. Porque quem crê, quem acredita, quem toma postura, Deus está por trás dele. Deus está guerreando com Davi naquele instante. Então Deus faz através do nós faz. Vou repetir, irmãos. Deus faz através do nós faz. É isso mesmo. Eu brinco isso com a minha esposa muito. Que Deus trabalha, Deus age conforme nós agimos. Ele entrega pra gente tudo. Olha, irmãos, o que eu tenho para vocês. Olha a obra perfeita e agradável que eu tenho para vocês. Agora, ficar sentado aguardando a promessa acontecer, não vai chegar a lugar nenhum. Então, existe esse Davi antes da promessa, e depois que a promessa chega até ele, depois que ele é ungido rei, ele começa a ficar confortável. Irmãos, isso tem acontecido muito nos dias de hoje. Pessoas pedem a Deus para que aconteça, abençoe em nome de Jesus. Eu preciso, Deus, disso. E quando Deus dá, a pessoa coloca o pezinho para o alto, chega de obra, chega de obediência, chega de fé, chega de busca, chega de fazer por Deus. E infelizmente, irmãos, isso acaba atrasando a promessa para a sua vida. Então, mais uma vez eu pergunto, quem é você na batalha? Se você é o Davi da guerra, que vai em direção à guerra, ou se você é o Davi que passeia no terraço. Porque no meio daquela guerra, reis lutavam, e Davi era rei, Davi não foi. Davi enviou, ele não foi. E passeou-se no terraço, abriu brecha e o pecado entrou. Então, quem você tem sido depois que Deus começou a te abençoar? A sua postura diante das bênçãos de Deus é de busca maior? É de continuidade? Ou é de conforto, de transgressão espiritual? De tratar Deus como uma moeda de troca, as bênçãos que Ele dá? Porque existe um perigo nesse conforto.
Porque antes precisa, depois está tranquilo. O mesmo Deus que te abençoa, ele exige de você a mesma entrega de quando você não tinha nada. Então Deus exige de você a mesma postura lá de trás. De quando você tinha, de quando você iniciou, aquela vontade, aquela disponibilidade, aquela fé, aquela busca de fazer e acontecer, e que agora vem se esfriando, vem morrendo, vem se deteriorando. E esse tipo de postura errada atrasa os processos, retarda a promessa para a tua vida. Deus, ele não atrasa a promessa. Quem atrasa é a nossa postura. Deus não atrasa a promessa. Quem atrasa é a nossa postura. E qual a conclusão que o Luiz tira disso tudo? Voltando para Abraão, Deus prometeu e Abraão precisou sair. Ele precisou abrir mão. Ele precisou sair da zona de conforto em que ele estava. Irmão, se você estiver confortável, tem algo de errado aí. Busque a Deus, busque a intimidade com Ele. Pai, o que o Senhor quer de mim? Qual a próxima batalha que eu tenho que enfrentar? Me usa, Deus. Me usa para a tua obra. Resgatar almas, louvar ao Senhor, pregar a palavra, ou simplesmente permanecer no banco, mas estar ali aquecendo a igreja, esquentando aquele local, trazendo bênçãos e recebendo bênçãos. Se Deus te prometeu, se levanta nesse instante, porque não é tempo de ficar confortável. O conforto vai atrasar a sua promessa. Se Ele te prometeu, se levanta. Se Deus falou contigo, se posiciona. Se Deus te chamou, sai do lugar. Irmãos, na sua vida vai exigir uma postura diante desse conforto. Porque toda promessa de Deus na sua vida, ela vai exigir uma postura à altura da promessa. Então, quando nós recebemos a promessa, Pai, é isso tudo que o Senhor tem para mim, se prepara. Efésios. Se revista da armadura de Deus, porque as batalhas vão ser grandes. Mas eu tenho uma notícia boa, irmãos. Deus é contigo. Se a promessa é grande, a batalha é maior ainda. É tudo de acordo, irmãos. Mas Ele é contigo. Então levante-se, saia do conforto e tome a sua postura diante da promessa. Amém? Deus abençoe. Obrigado pelo compartilhamento dessa palavra com os irmãos. E na próxima terça temos o short, um videozinho curto, uma reflexão. Na quinta-feira outro short. E no sábado a nossa reflexão, a nossa pregação maior para os irmãos poderem ter uma semana abençoada, estando cheio da palavra do Senhor. E eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, a vocês. Se inscrevam no meu canal, compartilhem a palavra de Deus, curtam, comentem. E é isso, irmãos. Que nós possamos viver a promessa de Deus em nossas vidas. Amém?